Muito bem, fã de esportes. Começando com o Flamengo, hein? 3-0, vitória sobre o Fortaleza. Calçade, para dar uma recuperadinha, né? Naquele tropeço do meio de semana, o Flamengo consegue se recuperar fazendo 3-0 e mantendo a distância para o Galo, que tinha jogado antes, a pressão estava para cima do rubro-negro. Ficar como estava na tabela, mas se deixa o Atlético distanciar, né? Boa noite a todos, você que nos acompanha. Flamengo com 4 titulares, uma vitória muito boa, né? O placar gigantesco no jogo não foi assim. O jogo foi decidido em 7 minutos. Isso. Dos 60 aos 67. Então pode parecer que foi uma construção, assim, não foi assim. Não é que tenha sido um jogo que o Flamengo tenha sofrido demais, né? Assim, o Fortaleza é um time muito bem estruturado pelo Vojvoda, posicionamento em campo e tal, mas você diante do Flamengo, mesmo com apenas 4 titulares, mas tem o Michael com a fome imensa para jogar, e o Pedro também, aí as coisas ficam totalmente diferentes. E desses 4 titulares, 2 bolas saíram dos pés ali do Andreas Pereira, a falta e um escanteio. E foi o escanteio que mudou tudo. Uma falha. Você não pode falhar. Uma falha de marcação do Jackson. Ele estava aqui no Pedro, aí ele olhando a bola e o Pedro vem aqui e faz o gol. O atacante como o Pedro, você tem que ter o contato físico o tempo todo. Você não é aquele jogador que a hora que você colocar o braço de um lado, do outro, e não souber onde está o atacante, ele está fazendo gol e foi o que aconteceu com o Pedro. Muito bem. Olha, é o seguinte, hein? No meio de semana, professor Celso Zelt, já começaram as dúvidas, né? Porque o empate com o Bragantino, hoje em dia, não é um mau resultado, ainda mais com o Flamengo muito desfalcado. Só que, mas esse elenco do Flamengo, olha, não deu resposta e tal. Deu resposta hoje, em 3-0. Opa, se deu, William, Calçado e companheiros, fãs do esporte, muito boa noite a todos. E que resposta, né? É aquela resposta que, por exemplo, foi cobrada também no empate com a América em Minas, lembra? Isso. O empate com a América em Minas era uma partida que se encaminhava bastante rubro-negra, já que o gol do Michael saiu no fim. E aí o time sofre o empate, começaram todas aquelas dúvidas, inclusive a respeito das intenções do Renato Gaúcho em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Hoje realmente ele não pode ser acusado de nada. Ele não tinha o time para escalar. É diferente. Entra com apenas 4 titulares, se você considerar o Andreas titular, acho que isso é razoável, ele já é hoje um titular do time. Tem sido, né? Rodrigo Caio, tem sido Andreas, titular, Arão. Rodrigo Caio sim, Arão sim, Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, só. E a maioria desses titulares do meio para trás, e a gente sabe onde é que está a força desse Flamengo, né? Onde esse Flamengo se paga. Em cima da hora, ele perde o Bruno Henrique, ele não pode escalar o seu goleiro titular, e mesmo assim o Flamengo consegue uma importante vitória, importante principalmente pelo que foi a toada do jogo, como destacou o Calçade. O castelo de cartas do Fortaleza ruiu em 10 minutos. Justamente quando o Vojvoda fez alterações, inclusive mexendo com o Wellington Paulista, para tentar que o seu time fosse mais incisivo. Os melhores momentos do Fortaleza nesse campeonato foram não com o homem de referência ali, não com o Wellington Paulista, que foi como ele começou hoje, né? E tem começado em algumas partidas, inclusive, nas quais o Fortaleza tem devido. Sim. E quando ele mexe nisso, é justamente a altura do jogo em que acontece tudo contra o Fortaleza. 3 gols, 1 expulsão, fatura fechada a favor do time que tem de onde tirar, né? É por isso que a gente fala da diferença do Flamengo deste Flamengo em relação a outros times. Ele tem de onde tirar. Num momento de sufoco, numa partida que não foi fácil, não se engane você que só sabe do resultado. Essa não foi uma partida de 3-0, o Flamengo teve de onde tirar. E por hoje está de parabéns. E a gente vai falar já dos personagens aí dessa partida, do Michael, né? 2 gols do Michael. Michael é o 5º artilheiro aí do Flamengo, hein? É o 5º jogador do Flamengo a ultrapassar a marca de 2 gols. Você fala o 5º, parece pouco, mas peraí. Tem o Gabigol, né? Tem o Bruno Henrique, tem o Pedro, esses aí, e o Vitinho, com 1 gol na frente dele. É isso. O Michael tá fazendo uma temporada muito boa, tá correspondendo muito bem. Rodrigo Bueno, boa noite para você, Rodrigo. Da sequência do Flamengo nesse período de data FIFA, a gente dizia que o páreo duro seria o Bragantino e o Fortaleza, por questões óbvias, e a gente olhando a tabela, aí que é o problema. O próximo jogo é contra o Juventude em casa. Passou no teste o Flamengo? Passou no teste esse elenco do Flamengo, Rodrigo? Tudo bem? Tudo legal, boa noite, William, companheiros, fãs de esporte. Eu acho que passou com louvor.
Porque essas duas rodadas, Bragantino fora e Fortaleza fora, eram mais difíceis para o Flamengo em relação ao Galo. Os dois conseguiram os mesmos resultados, a diferença, portanto, entre eles na tabela de pontos continua a mesma, mas eu acho que o Flamengo sai no lucro. Né? A gente está vendo muito na Fórmula 1 uma disputa muito intensa entre Verstappen e Lewis Hamilton, e para mim o Campeonato Brasileiro já está polarizado, a disputa do título é entre dois times, entre o Galo e o Flamengo, então a gente fica acompanhando volta a volta, prova a prova, o que cada um faz. Na última corrida, por exemplo, na Fórmula 1, e eu que não sou especialista em automobilismo, né? Quem ganhou foi o Hamilton, o Verstappen chegou em segundo, mas quem comemorou mais foi o Verstappen, porque a situação era difícil para ele largou muito atrás. O Flamengo, nessa data FIFA, não é à toa que ele reclamou bastante, a instituição, o presidente Landim, o Renato, o Flamengo se sentia diminuído, né, desfalcado. E ele consegue um ponto, se não é a oitava maravilha do mundo, mas um ponto contra o Bragantino fora é aceitável, um time que é finalista sul-americana. E o Fortaleza começou essa rodada com a mesma pontuação do Flamengo. Com jogos a mais, é verdade, mas eram os mesmos 39 pontos. É um time que é semifinalista da Copa do Brasil. Então eram dois adversários duros, fora de casa, enquanto o Galo, tudo indicava, faria 6 pontos nessas duas rodadas. O Galo tropeçou, para mim, feio contra a Chapecoense. É aquele tipo de resultado que, quando terminar o campeonato, se o Galo não for campeão, algum torcedor atleticano vai falar, puxa, não vencemos a Chapecoense, o pior time do campeonato, um dos piores da história dos pontos corridos, o Galo não venceu nem na ida, nem na volta. Então o Flamengo hoje, com autoridade, embora o primeiro tempo não tenha sido bom, mas as 4 primeiras finalizações do jogo foram do Flamengo. O Flamengo teve um pouco mais de iniciativa, com todos os desfalques. O único problema do Fortaleza era o Benevenuto, que estava suspenso. Não tinha problema de lesão, nenhum jogador importante, significativo do Fortaleza com lesão, enquanto o DM do Flamengo tá cheio, tá quase parecendo o do São Paulo agora. Então, para mim, o Flamengo sai no lucro, por enquanto, nessa data FIFA. Zupac, boa noite pra você. Eu tô curioso com a entrevista do Renato Gaúcho. Você vai me perguntar sobre o Michel, porque teve um passe de mágica ali no intervalo. No primeiro tempo ninguém foi bem no primeiro tempo. E o Michel também não estava tão bem assim no primeiro tempo. E de repente ele volta ali, né? Arrebentando, né? Volta super bem. E o Andrés numa função que não é a dele. Assim, todo mundo quer ver o Andrés. O Andrés pode jogar mais à frente. Não é onde vai tirar o máximo dele. Pô, mas ele deu 2 passes para gol. Um escanteio e uma falta. A gente está falando do resto do jogo. Né? Legal, as assistências ele daria, essas 2 bolas paradas ele faria de qualquer jeito, jogando até na lateral direita. É verdade. Mas o restante do jogo, para fazer o meio de campo fluir, e é um meio de campo muito modificado. A gente tem que entender isso, né? Tem. Galera, ficamos por aqui e esse foi o corte aí que temos aqui para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações